A solidão, ela é viciante ou angustiante? Interessante que solidão, ela só não acontece pelo fato de você estar sozinho. Você pode estar acompanhado e se sentir sozinho. Mas uma pergunta que eu faço, será que a solidão não é apenas uma ilusão? É um momento em que você se sente sozinho, mesmo não estando? Se parte a princípio que a solidão acontece quando a pessoa não se pertence, né? Ela não tem o autocontentamento. Ela não gosta da sua presença. Então, enquanto ela não sofrer a influência das outras pessoas, ela se sente só. E também tem outro campo, né? Que a pessoa pode estar rodeada de pessoas e mesmo assim sentir essa sensação de solidão. Mas a solidão, será que ela não seria apenas um momento? Uma ilusão? Interessante que dentro da ilusão temos o campo da delusão. A delusão, na verdade, ela é uma ilusão afetiva, sensitiva ou intelectual. Então ela pode tanto partir por fatores externos como por fatores internos. Você está rodeado de pessoas e se sentir sozinho. E muitas vezes você pode estar sozinho e não sentir solidão. Então, onde é que se encontra a solidão nesse aspecto? A solidão, ela tanto pode se tornar viciante ou como angustiante. Algumas pessoas se encontram estando sozinhas. Outras pessoas têm medo de ficarem sozinhas com os próprios pensamentos e buscam subterfúgio e outras coisas. Comprar, passear e tudo. Tudo isso é bom. Mas o problema é que quando usamos isso como uma espécie de fuga. Um dos grandes sábios do Oriente que nós podemos falar a respeito, né, que recebeu esses dois extremos, foi Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Né? Interessante que Buda, na sua infância, ele sempre foi rodeado. Né? Ele era um príncipe, né? Ele era um escolhido para ser uma espécie de rei ou um rajá, mas aquilo para ele não era o suficiente, porque a sua natureza sempre foi introspectiva. Então, pelo fato, né, dele viver rodeado de pessoas, alguma coisa o incomodava. Interessante que na filosofia budista não tem o aspecto da pessoa se livrar do sofrimento, mas sim se livrar da angústia. Angústia, né? A palavra Trishna significa angústia. E muitas vezes a solidão dá essa espécie de angústia. Tanto você estando rodeado de pessoas, como você estando sozinha, que você pode sentir esse sentimento. Então Buda, ele abriu mão de tudo aquilo, né, que ele acreditava que era bom para ele, até quando ele teve a primeira experiência ao experienciar a dor, a morte e o sofrimento. E isso lhe aquietou. Ele querendo buscar, né, se encontrar, ele apenas se encontrou num estado de solitude. Porque quando ele saiu, né, do seu palácio, ele foi seguir alguns monges mendicantes, né, que eram uma das castas mais baixas da cultura hindu. E ele vendo aquilo, não lhe não lhe deu aquele sustento, vamos dizer assim, espiritual que ele tanto queria. Ele não se encontrou. Ele não se encontrou andando com monges, seguindo outros monges mendicantes. Ele, na verdade, se encontrou sozinho. Ele se encontrou, por exemplo, debaixo da árvore Bodhi, da qual vem a palavra Buda, que significa iluminação. Diz a lenda, diz a tradição, que ele ficou 6 anos debaixo da árvore Bodhi até ter o seu despertar. Mas dentro dessa visão, ele experienciou todos os seus sentimentos. Ele teve a sensação de solidão, a sensação de solitude. Mas o que aconteceu para que ele não entrasse num certo desespero?
né? A filosofia budista, ela vê a mente como se fosse um rio. E que você, se você se adentrar no universo da mente, você entra em um estado totalmente angustiante. Então você tem que observar seus fatores mentais como se estivessem fora da mente. Por exemplo, você tem a sensação de solidão e você não se identificar com esse sentimento, mas você olhar da onde vem esse sentimento. Então, quando você não se identifica com essa sensação de solidão, você encontra a solitude. Porque a questão da solidão é uma questão totalmente cultural, né? E isso varia, por exemplo, de país para país, de cultura para cultura, né? Mas é interessante que dentro da cultura hindu, né, a solidão ela se baseia no fato de você estar sozinho, mas não sozinho isolado, né? Mas sim você sozinho dentro da sua própria mente e procurar dentro da sua própria mente o seu próprio refúgio. Mas o conceito de mente do budismo não é esse conceito de mente do qual nós conhecemos hoje. Todos os fenômenos ocorrem mediante a natureza da mente, mas cabe à mente se identificar com esses fenômenos ou não. Então, quando você se identifica com o sofrimento, com o sentimento de solidão, você está sozinho. Agora, quando você tem esse sentimento de solidão e você não se identifica, você não está. Porque ninguém, na realidade, ninguém no mundo está completamente isolado das outras pessoas. Então, as pessoas somente se encontram quando estão realmente sozinhas. As pessoas apenas, né, encontram nos seus pensamentos fontes de vida, vamos dizer assim, quando ela vê que ela depende de si para ser feliz e não de fatores externos. Então, todos os fatores externos nos dão essa delusão de solidão, porque todos os sentimentos acontecem com todas as pessoas, mas depende da maneira como você se identifica com esse sentimento ou não. Então, a solidão ela pode ser tanto viciante como angustiante. Se você se identificar com a solidão, você sentirá a angústia, porque todo mundo de uma certa maneira, né, vive acompanhado e ao mesmo tempo vive sozinho. Você vive sozinho dentro dos seus próprios pensamentos e dentro da sua própria mente, mas você está do lado de outras pessoas. Então, o sentimento ele tipo vincula você com o outro. Você não é o único que sente essa solidão. Esse sentimento que você se identifica como se fosse solidão. Mas se você olhar seu sentimento, eu sei que é uma coisa muito difícil, mas não impossível de se fazer. O problema é que quando você se identifica com esse sentimento, você dá identidade a ele. E você começa a falar, eu sou solitário. Não, você está só. Você não é só. Interessante que a pessoa que tem essa sensação de solidão, ela tende a fazer o quê? Se afastar além do mais. Separar ainda mais das outras pessoas, aumentando esse estado de solidão. Então, a solitude, muitas vezes, é você se encontrar no meio de outras pessoas, no meio das circunstâncias, porque tanto a solidão, ela sempre advém, por exemplo, de fatores externos, mas a solitude não. Pode acontecer tudo isso à sua volta, mas se você está bem consigo mesmo, nada o abala. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou postando no canal, por gentileza, aperta o botão do like, acesse os comentários, se inscreva e divulgue o nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.